Atenção aos fãs de carteirinha, o futuro chegou! Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este vídeo foi totalmente produzido por integrantes do canal L de Liberdade. Veja nosso canal no Odysee e aqui no YouTube. Os links estão na descrição. Já passou a época em que as criptomoedas tinham como entusiastas apenas o pessoal da área de programação. Desde o início do último ciclo de alta do Bitcoin, percebe-se que o mundo está passando por mudanças estruturais na forma como a sociedade interage com o dinheiro. Muito disso se deve à impressão desenfreada de dinheiro. Porém, esse não é o único fator que impulsiona esses acontecimentos. A adoção de criptomoedas é iminente, não porque elas são digitais, estão na moda ou possuem alta volatilidade, mas porque as criptomoedas são melhores que qualquer moeda estatal de curso forçado, como dólar, euro e real. Por consequência, aqueles que estudarem e se adentrarem nesse novo mundo o quanto antes serão beneficiados. Para entender a importância e a utilidade da blockchain, um dos conceitos base das criptomoedas, recomendo o nosso vídeo Como o Bitcoin funciona. A mais nova prova da importância das criptomoedas para o futuro está nas ações tomadas por clubes de futebol. Gigantes do futebol europeu deram um pontapé inicial para a criação de suas próprias criptomoedas, voltadas para os fãs. Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain e mais 37 times estão se organizando ou já possuem suas próprias criptomoedas. Inclusive, há times brasileiros nesse grupo, como o Atlético Mineiro e o Corinthians, que recentemente anunciaram seus próprios tokens. De forma geral, grande parte desses 40 times estabeleceram uma parceria com a empresa Chiliz. Isso se deve ao fato de ela ser líder mundial na utilização da tecnologia de blockchain em esportes e entretenimento. Nessa blockchain, há uma criptomoeda de mesmo nome, Chiliz, que permite a criação de contratos inteligentes. Então, por meio desses contratos, os clubes de futebol criaram seus próprios tokens que estão dentro da rede da Chiliz. Para aqueles que já possuem maior familiaridade com criptomoedas, saiba que elas funcionam como os tokens ERC20 da rede Ethereum. Mas qual seria a vantagem de utilizar criptomoedas em vez de apenas pagar a mensalidade de sócio-torcedor? Nesse aspecto, cada time está estipulando vantagens únicas para aqueles que possuem os fan tokens. O Barcelona, por exemplo, implementou benefícios bastante criativos. O torcedor que comprar o token nomeado de Barça Fan Tokens poderá, de acordo com a quantia de tokens, receber fichas. Essas fichas podem ser utilizadas para escolher qual música irá tocar no estádio ou algumas atividades que serão feitas na área esportiva. Já o Corinthians, que ainda não lançou seu Fan Token, promete que os fãs mais engajados na criptomoeda do clube poderão participar diretamente de algumas decisões do clube. Nas palavras do time, abre aspas, em breve, torcedores de qualquer lugar do mundo poderão adquirir os Fan Tokens SCCP, desenvolvidos pela Chiliz, e ainda terão em mãos uma poderosa ferramenta digital para interagir com o Corinthians de formas inéditas, participando dia a dia da vida do clube em momentos especiais. Poderão, por exemplo, ter voz em pesquisas para decidir quem deve ser homenageado, participar de fóruns, quizzes, competições e promoções de acesso restrito, visualizar conteúdos exclusivos, ganhar brindes e receber recompensas pela interação no app da Socios.com. Fecha aspas. Por meio desses exemplos do Barcelona e do Corinthians, nota-se o quão longe podemos levar a tecnologia das criptomoedas, dando a elas usos diversos e criativos. Além disso, no geral, só existem benefícios ao mercado de criptoativos com o clube de futebol investindo seu marketing nessa área. Como todos já devem saber, o futebol é o esporte mais aclamado no mundo. Estima-se que cerca de 265 milhões de pessoas jogam futebol regularmente, sem contar o restante que não joga e apenas torce por seus times. Tanto público em um só esporte gera receitas inimagináveis aos clubes de futebol. Em 2019, foram movimentados 759 bilhões de dólares por times de futebol pelo mundo
todo, o que com certeza é maior que o PIB de muitos países. Os fan tokens criados por esses times podem levar todo o planeta a observar com olhos mais atentos o ramo de criptomoedas. Com toda certeza, os torcedores mais fanáticos irão ao menos analisar a possibilidade de comprar esses tokens, com a esperança de conseguirem contato com seus times de coração. Outro uso interessante da blockchain que aconteceu no futebol brasileiro foi o Atlético Mineiro adentrar no mercado de NFTs. Para aqueles que não sabem o que são NFTs, irei defini-los sem adentrar em aspectos técnicos como arquivos que têm escassez garantida pela blockchain. Normalmente, arquivos não são escassos. Uma foto pode ser mandada para milhões de pessoas sem que o arquivo original se perca. Já os NFTs atrelam uma quantia de tokens digitais a um arquivo. Por exemplo, ao pegar uma foto e torná-la um NFT, você pode escolher quantos tokens existirão daquela imagem. Eles funcionam como fichas escassas de um arquivo. No entanto, isso não quer dizer que esse arquivo não possa ser compartilhado com o mundo todo. Somente a posse dos tokens emitidos a partir do arquivo é exclusiva às pessoas que os detêm. Em suma, os NFTs buscam agregar valor aos arquivos, dando uma sensação de exclusividade a quem os possui. Há um vídeo aqui no canal chamado Por que alguém compraria um NFT de um arquivo JPG por 69 milhões de dólares, que aborda o tema com mais detalhes. Voltando ao Atlético Mineiro, o clube já está colhendo os frutos de ter investido em NFTs. Por meio de uma parceria com a empresa Sorare, empresa que possui um jogo de cartas de futebol digital, o Atlético pode criar 111 cartas de seus jogadores para serem leiloadas. Funciona como um Cartola FC, conhecido fantasy game da Rede Globo. No entanto, a Sorare tem a vantagem de ter a existência das cartas garantidas pela blockchain e não pela própria empresa. Então, mesmo que o site desapareça, os NFTs ainda existirão. Isso permite a comercialização e troca das cartas com outras pessoas. Em menos de um mês, as cartas dos jogadores do Atlético Mineiro movimentaram mais de 1,4 milhão de reais, que é um valor um tanto expressivo. Vendo o sucesso disso, o Atlético nos últimos dias fez mais uma investida na área, lançando uma coleção de uniformes em forma de NFT em parceria com a Binance. Esses NFTs terão dois tipos de formato, 2D e 3D. Para aqueles que adquirirem o 3D, além de receber o NFT com o uniforme digital, o clube enviará uma camiseta física com o autógrafo dos jogadores, dentre outros benefícios. Não vamos entrar em questões técnicas avaliando se esses fan tokens e NFTs são bons ou não. Cabe lembrar que este vídeo não é uma recomendação de investimento e muito menos uma propaganda para essas criptomoedas. Você deve estar ciente e fazer sua própria análise dos riscos e vantagens ao investir seu dinheiro. Ainda como opinião pessoal de quem vos escreve, os clubes de futebol podem estar testando o mercado de criptomoedas e seu potencial. Querendo ou não, assim como grande parte de toda a economia global, todos estão sofrendo com as consequências da impressão desenfreada de papel moeda. Dessa forma, clubes de futebol têm incentivos para buscar meios de proteger o seu patrimônio. Além disso, as criptomoedas podem revolucionar as relações empresariais, pois permitem a criação de contratos inteligentes. Já imaginou todos os contratos entre jogadores e funcionários com os clubes sendo garantidos pela tecnologia da blockchain, sem precisar apelar à justiça estatal para a resolução de conflitos? Por exemplo, o atleta rescindiu o contrato? Multa paga na hora. Salários caindo todos os meses com garantia, possíveis multas por atraso feitas automaticamente, e esses são apenas alguns usos. É inimaginável de quantas formas isso poderia ser aplicado. Com isso, o futuro parece estar muito mais próximo do que pensamos. Esqueça esse estereótipo futurista de carros voadores, máquinas de teletransporte e ida para outros planetas. A principal tecnologia dos próximos anos é a blockchain. Com ela, teremos coisas muito melhores que carros voadores. Podemos desenvolver um mundo todo baseado em leis privadas, sem a interferência de um Estado, por meio de contratos inteligentes de execução automática. Os contratos não sofrerão mais com a arbitrariedade de terceiros. O que for acordado entre duas partes será absoluto. Logo, o Estado irá se tornar inócuo.
Os fan tokens são apenas um gostinho daquilo que o mercado de criptomoedas pode oferecer. Tudo tem seu início e é natural que as pessoas tenham dificuldade para entender tecnologias novas. Quando a internet surgiu, por exemplo, a maioria das pessoas tinha muita dificuldade de entender como ela funcionava. Tem um vídeo muito interessante de 1994 intitulado Today Show, What is the Internet Anyway?, no qual os apresentadores têm dificuldade de passar informações para os telespectadores sobre a internet, porque nem eles mesmos entendiam ainda como funcionava. Hoje é muito comum ver situações parecidas quando se fala de criptomoedas. Entretanto, as criptomoedas estão passando por esse início com um toque de letra. Elas estão sendo adotadas mais rapidamente do que a própria internet. Como o analista Willy Woo divulgou em seu Twitter, abre aspas, em termos de adoção, o Bitcoin tem a grosso modo o mesmo número de usuários que a internet tinha em 1997, mas o Bitcoin está crescendo mais rápido. Se mantiver o ritmo nos próximos 4 anos, o Bitcoin chegará a 1 bilhão de pessoas, o que equivale ao ano de 2005 para a internet. Fecha aspas. Isso mostra como a tecnologia da blockchain está revolucionando o mundo. Sejam muito bem-vindos a um futuro cada vez mais descentralizado e livre da opressão estatal. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Leandro Brito, revisado por JJ Liber e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!